E aí, gente, que essa semana perguntaram pra mim de uma maneira muito debochada, já que a magia existe, já que você é bruxona mesmo, por que você não resolve os problemas de todo mundo ao seu redor? Se a magia é real, se o que as bruxas fazem é verdade, por que as pessoas ainda têm problemas? Por que elas ainda têm problemas? Por que o mundo ainda tem problemas? Como se sobre as bruxas estivesse a responsabilidade de resolver os problemas de todo mundo. E aí a pessoa que ela faz esse tipo de pergunta de uma maneira debochada, achando que é muito esperta, achando que descobriu a pólvora, achando que descobriu que se anda pra frente, na verdade, quando ela faz uma pergunta dessa, você percebe que ela não sabe nada, ela não tem conhecimento nenhum de magia e de como a coisa funciona para perguntar um negócio desse. Só que eu pensei também que essa pode ser uma dúvida real. Essa pode ser uma dúvida para outras pessoas que têm interesse nessa resposta de uma maneira curiosa, de uma maneira genuína e não tentando fazer esse tipo de pergunta para debochar da prática e da espiritualidade alheia ou para desafiar a prática de espiritualidade alheia ou para invalidar a espiritualidade alheia e invalidar aquilo sobre o que nem se tem conhecimento, né? O que acontece? Como que a magia funciona? Para a magia funcionar, ela precisa de 3 coisas básicas. Ela precisa da vontade do magista, ela precisa da habilidade do magista de manipular as energias e ela precisa de um sacrifício, de uma troca. Quando eu falo sacrifício, eu não estou falando sacrifício de corte de animal, tão somente, apesar desse tipo de sacrifício existir em algumas vertentes espirituais, em algumas vertentes religiosas. Mas quando eu digo sacrifício, eu estou querendo até, na maioria dos casos, me referir a sacrifícios pessoais. As trocas que a gente tem que fazer para barganhar com aquilo que a gente está trabalhando, para barganhar com as energias do universo, vamos colocar assim, por falta de uma palavra melhor. E aí quando a gente volta lá naquela primeira pergunta, que me deu origem à ideia de fazer esse vídeo, se as bruxas realmente são poderosas, se os magistas realmente são poderosos, se a magia realmente existe, por que as pessoas ainda têm problemas na vida delas? Por que as bruxas ainda não resolveram os problemas do mundo? É muito simples. E não é por uma questão de livre-arbítrio, como muitas pessoas pregam dentro da bruxaria, dizendo que não se pode interferir na vida do outro com magia porque você está agindo sobre o livre-arbítrio dessa pessoa. Quando, na verdade, essa questão do livre-arbítrio, ela entra de uma maneira muito mais sutil sobre por que a gente não fica interferindo magicamente na vida das pessoas sem que essas pessoas tenham pedido pra gente. Quando eu digo que a magia, ela além da vontade do magista e da habilidade do magista em manipulação energética, ela também depende de um sacrifício pessoal, isso está diretamente ligado com essa ideia de interferir no livre-arbítrio do outro. Por quê? Quando a gente faz magia pra gente mesmo, a gente tem essa noção de que a gente vai precisar sacrificar algo em troca daquela magia ali que a gente está pedindo. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um vício e ela procura um magista porque ela está disposta a se curar e ela quer um feitiço para ajudar ela a se libertar daquele vício. Ela está voluntariamente sacrificando aquele vínculo com o vício, né? Aquela urgência para fazer o uso daquela substância que a pessoa é viciada. Então ela sabe que para largar uma substância viciosa, ela vai ter que entrar num período de abstinência. Então a abstinência é o sacrifício de quem decide se libertar de um vício. Você pode até fazer um feitiço, por exemplo, para uma pessoa que tem problema com vício em droga. E aí essa pessoa dá um trabalho para a família enorme, rouba as coisas dentro de casa para vender, para usar droga, é agressiva com as pessoas da família. E aí você, observando essa situação assim de fora,
na sua máxima autoridade mágica, você fala assim, eu vou fazer um feitiço aqui para essa pessoa parar de fazer isso, porque eu posso. Porque eu posso, eu não vou perguntar a ninguém, eu não vou perguntar para essa pessoa se essa pessoa está disposta, e eu vou fazer. O que acontece? Quando você faz isso, não é que você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa, mas a pessoa ela não está conscientemente fazendo esse sacrifício pessoal, que é a escolha da abstinência para se libertar do vício. Ela vai estar sendo condicionada magicamente, espiritualmente, através de um feitiço que vai usar a força para fazer com que aquela pessoa pare de se drogar, de se entregar à substância viciosa. O que pode dar muito errado, caso esse feitiço não seja muito bem direcionado. Porque o menos pior que pode acontecer é essa pessoa parar por um tempo, ter um período de abstinência aí, mas depois ter uma recaída e ficar ainda pior. Porque esse tipo de feitiço você vai ter que ficar mantendo ele por um bom tempo para que ele continue funcionando a longo prazo. Né? Esses feitiços que muitas vezes a gente coloca elementos de dominação para forçar, para forçar uma energia sobre uma pessoa, porque você não vai fazer um feitiço para uma pessoa se libertar de um vício contra a vontade dela usando elementos suaves. Então você vai estar usando de força, você vai estar usando de domínio. E se o alvo desse feitiço for uma pessoa muito teimosa, tiver uma energia muito explosiva, ela vai sentir isso como um ataque. E aí ela pode ter reações piores, ela pode ter um período de abstinência, mas quando voltar 3 vezes pior. Porque quando o efeito disso acabar, ela vai estar com aquela fissura toda acumulada. Isso é o menos pior que pode acontecer. Você faz um feitiço às vezes para essa pessoa parar de usar droga e ela sofre um acidente. Ela vai ter mais como ter acesso à droga, né? Porque ela vai estar acamada, mas ela vai continuar dando trabalho para a família do mesmo jeito. Ela vai continuar sendo um peso para a família do mesmo jeito porque aquela pessoa não estava de acordo e não fez o sacrifício pessoal da vontade para poder colaborar para que aquilo funcionasse de uma maneira branda, de uma maneira fluida, de uma maneira benéfica. Então, muitas vezes, a gente tentando interferir magicamente na vida de alguém sem autorização daquela pessoa, a gente pode acabar atrapalhando mais ainda. Principalmente se a pessoa não souber direcionar muito bem o que ela está fazendo. E assim, você ficar fazendo feitiço, reforçando o feitiço para os outros, custa tempo e energia do magista. Então, o magista ele não vai ficar desprendendo energia espiritual para resolver os problemas dos outros sem que a pessoa tenha vindo pedir algum tipo de socorro. A gente tem a nossa vida para viver também, a gente tem os nossos próprios problemas para tentar contornar e se a gente for tentar consertar os problemas de todo mundo que a gente vê problema na vida das pessoas, a gente não vai parar mais de fazer isso. Então a questão do livre-arbítrio na magia, que muitas vezes a pessoa usa de um conceito muito raso, né, de livre-arbítrio para não interferir magicamente na vida das outras pessoas. Ah, não, porque não é de bom tom você interferir na vida de alguém sem autorização dessa pessoa. Mas por quê, né? Justamente por isso. Porque se aquela pessoa não está pronta para fazer os sacrifícios pessoais que um feitiço requer, aquilo ali não vai funcionar da maneira mais fluida e da maneira mais benéfica, na grande maioria das vezes, porque você vai estar forçando uma energia em alguém que não aceitou fazer nenhum tipo de troca equivalente. Então, é possível
você interferir com magia na vida de outra pessoa sem que ela tenha autorizado? Sim, é possível. Mas como ela não concordou em fazer as trocas necessárias, e às vezes alguns feitiços eles vão sim requerer trocas equivalentes, eles vão sim requerer sacrifícios pessoais, né? Essa coisa de que a magia ela vai interferir dessa forma irrealista sobre a realidade é meio complicada. A magia ela sempre vai fluir pelo caminho que tiver mais propício para ela funcionar. Então, se você não consegue prever os resultados, é muito complicado você ficar mexendo na vida dos outros sem que aquela pessoa tenha te dado uma abertura para manipular aquele tipo de energia na vida dela. Porque aí, dessa forma, você tem menos controle ainda sobre como que essa magia vai caminhar até chegar no resultado que foi pedido. E se isso não for muito bem detalhado, você pode cagar com a vida de alguém tentando ajudar a pessoa. E é por isso que a gente não fica interferindo na vida dos outros, à torta e à direito, se julgando o maioral, a pessoa que tem todas as soluções para resolver os problemas dos outros, por mais que às vezes a gente se depare com situações em que a gente se indigne, em que a gente fique realmente revoltado com as situações que as pessoas passam, porque as pessoas passam às vezes por problemas muito tóxicos dentro das suas famílias, dentro das suas casas, e quem tá de fora sempre tem uma solução para dar, né? Sempre tem uma velhinha para acender, mas a gente tem que pensar um pouco melhor sobre como que a gente pode acabar interferindo negativamente, tentando ajudar as pessoas às vezes. E vou aproveitar para dar um exemplo de uma situação em que uma vez eu estava interferindo na vida de uma pessoa magicamente, numa situação em que ela me autorizou, né? Ela estava passando por um problema muito complicado e eu me ofereci para ajudar magicamente, a pessoa aceitou, tá? Não foi nada assim contra a vontade da pessoa nem nada, sem autorização da pessoa. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque era um feitiço que ele era feito por etapas, né? Então eu apagava as velas e reacendia no outro dia, apagava e reacendia no outro dia até as velas acabarem. E aí uma noite antes dessas velas acabarem de queimar, eu sonhei com entidades de crianças tentando apagar as velas do feitiço, e depois sonhei com um guia dessa pessoa vindo me falar para parar de interferir magicamente, me pedindo para parar de interferir magicamente naquela situação, porque aquela situação era uma situação que a pessoa estava passando porque ela tinha que passar, e eu estava atrasando o processo da pessoa interferindo naquilo ali magicamente. Então você vê. É claro que nem toda situação tóxica é uma situação kármica, a gente tem que sempre pontuar isso, porque existem pessoas e doutrinas que pregam a lei do karma dessa maneira extremamente tóxica e extremamente meritocrática e culpabilizadora, e não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Mas em alguns casos vai ter um quê disso também. Às vezes as pessoas elas têm que passar por determinadas situações e a gente tentando interferir, a gente atrapalha. Aconteceu, são casos mais raros, né? Geralmente as pessoas estão sim passando por situações tóxicas na vida delas e a gente quer ajudar, a gente quer interferir, mas até onde é cabível a gente ficar se intrometendo magicamente na vida dos outros, né? Complicado. E é isso. Apesar de esse vídeo, a ideia desse vídeo ter vindo de uma situação bem chatinha, né, de uma pessoa que se acha muito inteligente para vir questionar porque que a gente não está resolvendo os problemas de todo mundo, acabou sendo um assunto legal de se falar. E eu espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida que vocês tiverem, me deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um outro vídeo para falar mais profundamente sobre alguma coisa ou respondo vocês aqui mesmo.